Tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao canal Progredindo na Vida. Juntos nós estamos compartilhando o livro Homem ao Máximo, do Edwin Lewis Cole. Gente, esse livro é transformador. Ele tem impactado milhares e milhares de homens, não só na nação brasileira, mas na nação do mundo. Homens que anseiam ser sacerdote melhor, ser um líder melhor, ser um pai, ser um filho e juntos ser semelhança à imagem de Cristo. Nós estamos no capítulo 3 deste audiobook. Mas galera, antes da gente começar, por favor, deixa o seu joinha se esse conteúdo é para você. Se você anseia ser um sacerdote melhor, desce aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Cada vez que subir um capítulo nesta série, você será notificado, beleza? Vamos juntos ao infinito e além. O nosso anseio é que Jesus abra a nossa mente e que nós alcançamos a nossa terra prometida aqui, enquanto estamos aqui em vida, sabe? Viver o máximo do nosso potencial. Vamos lá? Capítulo 3. A síndrome da Playboy. Estou com um problema, disse-me um jovem com ar acanhado. Havíamos terminado uma reunião de oração realizada na hora do almoço, de uma grande organização evangélica. Eu dera um breve estudo bíblico e encerrara a reunião, quando a moça se aproximou de mim, pedindo que orasse por ela. Qual é o problema? Indaguei-a. Estou com um problema, repetiu ela meio sem jeito. É? Repliquei, sem saber que ela me ouvira a responder. Sobre o que deseja que eu ore? Ela contraiu um semblante e seus olhos se encheram de lágrimas. Não sei ao certo, respondeu gaguejando e mordendo os lábios, mas eu estou com um sério problema. Minha irmã, falei com firmeza, mas procurando não ser ríspido. Nosso Deus lidar com fatos específicos e não com generosidade. Terei prazer em orar por você, mas eu preciso saber a natureza do seu problema para fazer uma oração específica. Ninguém mais vai ficar sabendo, só eu e você. Ela, meia trêmula, disse, bom, é que na verdade não sei bem qual é o problema. Explicou ainda bastante excitante. Só sei que o meu marido afirma que tem um problema. E o que o seu marido está apontando como sendo o problema? Indaguei, fazendo nova tentativa. Diz que eu não o compreendo, explicou, afinal, dando a impressão de estar agoniada. E o que é que você não compreende, minha filha? De repente a moça desandou num choro incontido que parecia vir do fundo do seu ser. Ele tem uma porção de revistas no criado mudo. Falou entre soluços a Playboy, a Penthouse, a outras dessas mulheres nuas. Disse que precisava olhar para elas antes de ter relações sexuais comigo. Precisa disso para se estimular sexualmente, explicou em voz sufocada e com lágrimas a escorrendo pelo seu rosto. Eu falei que achava que ele não precisava delas, mas ele respondeu que eu não compreendo, que se eu amasse, entenderia porque ele precisava dessas revistas e concordaria em que ele comprasse outras. Qual é a profissão do seu marido? Ele é pastor, trabalha com jovens. Fiquei parada a olhar-lhe, incrédulo, pensando no que acabava de me dizer. Aquela irmã que dizia que seu marido era pastor, trabalhava com jovens e tinha uma pilha de publicações pornográficas no criado mudo. Seu marido pode ser pastor, respondi com calma, mas também ele é pornográfico. Ela ergueu a cabeça com um movimento brusco. Foi como se eu lhe tivesse dado um tapa no rosto. Nunca pensava que alguém pudesse afirmar que o seu marido fosse um pornográfico. E, no entanto, pela sua conduta, ele o era. Nessa nossa era moderna, não temos mais pecados. Nós temos problemas. Adotamos uma visão psicológica de evangelho e, nesse processo, eliminamos a palavra pecado do nosso vocabulário. Certa vez uma senhora me procurou com uma história muito triste. Um marido que durante muitos anos maltratava bastante. Afinal,
havia abandonado e pediu o divórcio. Ela, que era membro da igreja havia vários anos e se dizia cristã, agora achava-se sozinha, sentindo-se abandonada. Tempos depois, cedendo ao seu sentimento, passou ao final de semana por outro homem, numa cidade próxima, e que tinha necessidade biológica, explicou, agora estava no seu gabinete. Nessa nossa era moderna, eliminamos a palavra pecado do nosso vocabulário. Sabe o que você fez? Indaguei com tom severo. Ela levou um susto. Hã? O que é? O que quer dizer? Você é adúltera, repliquei. Ela regalou os olhos com seu rosto avermelhado e sentiu-se ofendida comigo por haver dito que ela era adúltera. Mas se havia cometido adultério, ela era adúltera. Entretanto, para ela aquilo não era pecado, apenas um problema. Hoje em dia não falamos mais sobre pecados, falamos sobre problemas. É mais conveniente chamá-los de problemas, porque não precisamos tomar nenhuma providência. Se alguém tem um problema, os outros sentem pena dela. Ou adota uma atitude compreensiva, ou então ela procura a ajuda de um médico ou psicólogo. E pronto. Mas se falamos de pecado, aí já teremos que nos arrepender dele e abandoná-lo. Não foi à toa que Fred quis acabar com essa palavra. Nós modernizamos a linguagem bíblica e nesse processo evitamos encarar nossos pecados. E com isso não tomamos providências necessárias para a solução deles. De uma forma ou de outra, todos os nossos problemas são causados pelo pecado. Portanto, para a humanidade solucionar os seus problemas, ela precisa de um Salvador. E foi precisamente por esse motivo que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e proporcionar essa solução dos nossos problemas. A disciplina na igreja é fraca, frouxa, em algumas congregações inexistente, mas o apóstolo Paulo foi insensível nessa questão da disciplina. Ele afirmou que um homem se diz irmão, mas leva uma vida de pecado, não devemos manter comunhão com ele, nem mesmo almoçar na sua companhia. Não podemos ter nenhum tipo de comunhão com ele. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comas. 1 Coríntios 5,11. E ao contrário do que podemos pensar, tal atitude não representa hostilidade, mas um gesto de amor. E que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Quando Paulo escreveu aquelas palavras, ele expressou o pensamento de Deus quanto à questão da imoralidade. Se uma pessoa que se diz cristã vive impunemente em pecado e tem todos os seus privilégios de membros da igreja, ela não tem nenhum estímulo para reconhecer o seu pecado, nem para confessá-lo ou abandoná-lo, para que modificasse. Para que modificar-se? Está vivendo um pecado e ainda assim é bem aceito pelos cristãos. Na maioria dos casos, quem está em pecado admite o máximo que tem um problema, ou que se trata de uma infelicidade, e se for submetido à disciplina, certamente protestar e reclamar. A tristeza segundo o mundo é que sentimos ao saber que o nosso pecado foi descoberto. A tristeza segundo Deus é que sentimos por havermos errado. E ela vem acompanhada do desejo de remover esse pecado da nossa vida. Repetindo, a tristeza segundo o mundo é que sentimos ao saber que o nosso pecado foi descoberto. A tristeza segundo Deus é a que sentimos por havermos errado. E ela vem acompanhada do desejo de remover esse pecado da nossa vida. Se o apóstolo vivesse nos nossos dias, iria contestar os humanistas seculares modernos, iria atacar cidadelas do pensamento moderno que dominam nossa mente e obscurecem a verdade. A existência de espíritos enganadores e ensinos de demônios é um fato incontestável, e a sua operação em nosso mundo hoje
é de fácil compreensão. Estamos sendo enganados, sendo levados a pensar que temos problemas e não pecados. A doutrina moderna, frutualmente de gente que não possui a vida de Deus, ensina que não há nada de errado comigo, nem com você. A verdade, porém, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Certa ocasião, saí para tomar um cafezinho com um pastor que enfrentara grandes lutas na sua igreja e qual se foi obrigado a deixá-lo. O ministério de música tinha se desenvolvido com o homossexualismo durante algum tempo, e alguns coristas tinham conhecimento do fato, e não só deles, várias outras pessoas sabiam também, mas durante um bom tempo ninguém disse nada. Tinham esperanças de que algumas coisas acontecessem e a situação mudasse, mas ao final o segredo vazou e acabou chegando aos ouvidos do pastor. Depois de orar muito e procurar apurar a verdade, o pastor afinal reuniu-se com os ministros de música para discutir a questão. O ministro confessou tudo, então o pastor foi direto e objetivo com ele. Já que é assim, você vai ter que decidir ou arrepender-se, ou renunciar ao seu cargo. O homem pesou bem as implicações e tomou uma decisão mais cômoda. Não iria optar por nenhuma das propostas feitas pelo pastor. Passou a buscar um relacionamento mais chegado com os membros do coro, com o intuito de conquistar a simpatia deles, e em seguida fez o mesmo. Entre comentário: ministro de música, pessoa com curso especializado em música sacra e que na verdade exerce funções como regente de coro, diretor de música, organista, etc. Nota da tradutora. Voltando, com outros membros da igreja, alguns tempos depois, o pastor foi procurado por uma comissão corista. O senhor não está compreendendo bem a situação, pastor, disse o porta-voz do grupo. Ele está enfrentando um problema muito sério. Se nós lhe dispensamos amor e compreensão, poderíamos ajudá-lo a superar a dificuldade. Vocês é que não estão entendendo, replicou o pastor. Se lhe dispensarem amor e compreensão e não lhe precisar arrepender-se dos seus pecados, nunca conseguirá superá-lo. Assim a guerra foi declarada. Os membros comissas passaram a influenciar outros membros da igreja, pondo-lhe mais lenha na fogueira e levando alguns a o posicionarem contra o pastor, a quem acusavam de não agindo em amor. Entalou-se na igreja um clima de turbulência. Houve uma sessão tumultuada e somente por uma intervenção divina o pastor foi mantido no cargo. O ministro de música saiu, levando consigo muitos dos seus simpatizantes. Depois disso, a igreja viveu um período muito difícil, mas Deus mostrou que a posição daquele pastor era certa. Hoje, após enfrentar essa crise, ambos, igreja e o próprio pastor, se encontram mais fortalecidos. A sabedoria humana tem mutilado a verdade do Evangelho. No que se diz respeito ao pecado, a diferença entre a sabedoria humana e a divina é que primeiro tende a encobri-lo. Foi o que Adão tentou fazer no Jardim do Éden. Primeiro ele fez com um gesto simbólico, quando tentou ocultar a sua nudez. Mas em seguida passou do símbolo ao fato, na tentativa de encobrir o seu pecado e justificar, jogou a culpa em Eva. Escondeu-se, põe a culpa em outro, diz a sabedoria humana. E hoje a imperfeita sabedoria humana continua imperando. O caso Reargate é um clássico exemplo de encobrimento do erro dos nossos dias. Aquele pastor resoluto, ainda que abatido, não permitiu que a sabedoria humana e o
e o sentimentalismo interferisse com a retidão divina. Não concordou e que se mascarasse o pecado sob o nome de, entre aspas, problema. A psicologia behaviorista ainda não produziu um trabalho bem sob o nome do problema, soluções cabais para o problema do ser humano. Deus escreveu seu livro sobre salvação bem antes de esta começar a ser apresentada como uma forma de solucionar um problema. Deus ordena que obedecemos a palavra. Ele não acata nada que contraria a soberana palavra, por mais que esteja na moda. Ele não se vê o menor valor na atual mentalidade social e que cada um deve viver como quiser. Aos seus olhos é abominação. E ordena, veja bem, ordena, não pede, que nos arrependemos e obedecemos. Há uma enorme distância entre a sabedoria divina e a humana. O homem, com a sua sabedoria carnal, elaborou o seu próprio sistema de valores para satisfazer os seus desejos, olhando suas realizações, suas tecnologias espacial, seus filhos ternos de corte elegante, publicações de alta qualidade como Time. Ele se julga muito sábio. Prega ou estuda fisiologia que nos levantam questões para as quais não tem resposta. Abraça uma ciência que zomba da criação, mas não oferece uma explanação, a não ser uma teoria não comprovada que alega ser homens o produto final de uma evolução de espécie. Quem dentre vós é sábio e inteligente, indaga a Bíblia. Se pelo contrário tendes o vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso. Tiago 3, 13 e 14. A conturbação mundial que vivemos, com lutas, conflitos e dificuldades, é produto de nossa arrogância e sabedoria mundana. E foi seguindo a sabedoria humana que toda uma geração de líderes passou a crer que quanto maior a dívida do país, melhor seriam as condições da sua economia. Tal teoria levou os Estados Unidos à beira do caos econômico. Toda essa sofisticação da sociedade atual, que assenta sobre a sabedoria do homem, só tem trazido discórdia, sofrimento e, no fim, a destruição. O fato é que, do Éden para cá, o homem se aperfeiçoou em nada a sua natureza. É verdade que adquiriu mais conhecimentos técnicos, mas a sua natureza continua a mesma. Afirmar que a humanidade está melhor porque possui mais tecnologia é o mesmo que dizer que um canibal aprimorou-se porque agora ele usa garfo e faca. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. Essa é a sabedoria divina. A sabedoria humana que apregoa que cada um deve viver como quer, nunca irá produzir-se a terra de Canaã. Nunca irá te conduzir à terra de Canaã. Enquanto não recebemos a sabedoria divina, nenhum de nós atingirá o máximo do seu potencial. Isso é duro, mas é verdade. Os namorados que vivem juntos sem ser casados, na realidade estão praticando a imoralidade. O jovem de linguagem obscena, na realidade, é um maldizente. Deus não é um esteticista da semântica. Ele fala a linguagem do homem. A Bíblia diz as coisas como elas devem ser ditas. Pecado é pecado. Não é fácil entregar uma mensagem dessas. Para que o evangelho fosse pregado, foi preciso que Jesus Cristo morresse. Essas verdades têm implicações eternas. Certa vez no Texas, ouvi uma piadinha sobre um texano que morreu e foi receber a retribuição dos seus atos.
Entrou pelo portão, parou-se e pôs a contemplar tudo detidadamente. Instante depois apareceu o guia que iria conduzi-lo na sua morada eterna. O texano virou-se para ele e disse: companheiro, eu não sabia que o céu era tão parecido com Texas. Não, não, meu caro, replicou o outro. Você não está no Texas, não. Essa historiazinha pode ser bem humorizada, mas tem o seu lado aterrador. Aterrador. A pessoa que não busca em vida a solução para os seus problemas e passa a eternidade sem Cristo, não vai encontrar uma solução de última hora, não. Aí ela irá reconhecer a seriedade do pecado, mas já será tarde demais. Seu pecado não será mais chamado de síndrome da Playboy, nem de necessidades biológicas, nem de o problema do homossexualismo. Meus amigos, precisamos começar a encarar seriamente a questão do pecado dos homens. Perdão, galera, pelos áudios errados, mas estamos junto ao além, eu vou melhorando conforme a nossa leitura. Sucesso, que Deus abençoe você e a sua família.